Lógico, não sonho amoroso. Relacionamento também entre pais e filhos, sabe? Entre irmãos. Já é natural do ser humano querer ter o controle sobre o outro. Querer que o outro haja de acordo com o que ele acha que é certo. Entendeu? Eu sempre falo aqui nas lives, não é? Certo e errado é uma coisa assim, não existem, ok? O que é certo para mim pode ser errado para vocês e vice-versa, entenderam? Então essa questão de, por exemplo, se eu acho que uma coisa é certa, aí eu acho que todo mundo tem que fazer daquele jeito, tá? E quando a pessoa não faz, nossa, aí cai o meu mundo, né, sabe? Aí eu fico, porque não, mas a pessoa tá fazendo errado, não é assim. A pessoa tem que fazer desse jeito. Então o que que acontece? Fica uma coisa assim maçante de todo mundo achar que sabe o que é melhor para o outro. Não, não, mas eu me preocupo com a pessoa. Eu quero que a pessoa seja feliz. Eu quero que a pessoa faça a coisa certa. Entenderam como que é? Normalmente isso aí tem uma coisa, é quando a pessoa não consegue nem controlar a própria vida. Entenderam? A pessoa não consegue nem controlar a vida dela, ela tem uma questão que não está resolvida com ela. Então, ela quer que os outros reajam de um jeito, que os outros se comportem de um jeito. Por quê? Porque fazendo isso, ela consegue ver, né, o reflexo dela nas outras pessoas. Aquilo que ela não consegue, ela cobra do outro. Entenderam? Certo? Então, essa é uma pergunta mesmo da pessoa que quer ter o controle sobre a outra pessoa, ok? Isso aí é uma coisa desgastante, desgasta qualquer relação, seja de amizade, tá? Seja de amigos de empresa, do trabalho, seja o que entre irmãos, entre pais e filhos, sabe? Sem contar entre companheiros e companheiras, né? Sem falar nisso aí, ok? Que é o que pega mesmo, certo? Nós precisamos tirar, sabe, da cabeça essa coisa de controle, certo? Essa coisa de que não, se eu não controlo, ai, a pessoa faz coisa errada. Se eu não controlo, se eu não estou ali direto, ali em cima, ai, acaba fazendo uma besteira. Então, por isso que eu tenho que ficar ali no controle. Sabe o que acontece? A outra pessoa não vai aprender nunca. Porque a gente aprende como? A gente aprende com os erros, tá? Gente, chegou aqui, Nedri, boa noite, bem-vinda. Iracema, boa noite. Mi Santos, boa noite. Ah, entrou mais gente, eu não falei, me desculpem. Não falei o nome de vocês, às vezes eu me empolgo aqui e acabo não lendo, tá bom? Mas sejam todos bem-vindos, certo? Então, o que acontece? A gente aprende através dos erros, entenderam? Né? Através daquilo que a gente chama de erro, né? Mas se a gente também pensar bem aí no erro, a gente vê que o quê? O erro o que é? É um resultado diferente daquele que a gente esperava. Igual fracasso, entendeu? Não é nada mais que isso. Você faz uma coisa esperando um resultado, não é? Aí gera um monte de coisa, ansiedade, um monte de coisa. Aí o resultado não é como você esperava. Aí você chama de erro, de fracasso, seja o que for, certo? Agora, se a gente não errar, como é que a gente vai aprender? Entenderam? Então você querer controlar outra pessoa para que ela não sofra, para que ela não erre. A gente faz muito isso com as crianças, sabe? A gente faz muito isso, a gente quer que a criança faça tudo certo, que a criança não erre, entenderam? Então o que acontece? A gente vai ensinando para a criança que é feio errar. Olha, tá vendo? Sabe o que vai acontecer? Você vai fazer errado e depois todo mundo vai rir de você. Olha só o que a gente fala para as crianças, tá? Me desmintam se alguém aqui tem criança e não é assim. Podem falar aqui se não é, sabe? Por quê? Porque a gente é uma forma da gente controlar, sabe, a criança. E como que é? Controlar. Se você sai com seu filho, com seu neto, seja o que for,
e na rua começa a dar piti, né, como a gente fala, começa a dar show, sabe? Porque quer uma coisa, porque quer. Então o que a gente fala para a criança? Olha, tá todo mundo olhando, viu? Você tá vendo? Você tá passando vergonha, que não sabe, que não sei o quê. A gente vai ensinando para a criança o quê? Que tem que se preocupar muito com os outros, entenderam? Que tem que se preocupar com o que os outros estão pensando, com o que os outros vão falar, aquela coisa toda, entenderam? Então, por exemplo, se no caso, se eu fosse uma criança hoje, eu ia falar assim, e daí que se dane que alguém tá vendo? Eu tenho minha posição e pronto. É como o jeito da criança falar isso, entendeu? Entenderam? Então, o que acontece? A gente quer controlar. Então, a gente quer educar a criança controlando, mas a gente acaba fazendo o quê? Essa criança, quando crescer, conforme ela vai crescendo, ela vai tendo uma preocupação tão grande. O que os outros vão falar, sabe? Nossa, eu não posso fazer isso então, porque isso é feio, isso é errado, eu não posso errar, não posso errar. Eu tenho que fazer tudo direitinho. Olha, uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu tenho 2 filhas, né? Já sou avó, já tenho uma neta de 8 anos. E quando as minhas filhas eram pequenas, uma coisa que eu nunca fiz foi brigar porque deixou cair coisa na toalha da mesa. Eu via muitas mães brigando com as crianças porque foram comer, caiu comida, deixou o copo do suco virar, entendeu? Molhou a toalha da mesa, sujou e ficava brigando. Eu nunca fiz isso. Por quê? Porque quando a gente faz, se for a gente que deixa um copo virar, aí ninguém fala nada, não é? E nem, entenderam? Agora a criança não pode fazer. Não, a criança tem que se comportar, ela tem que sentar à mesa e ela tem que comer direitinho, sem derrubar nada, sem sujar nada. Entenderam o que a gente faz com as crianças? Certo? Então, a criança vai crescendo com essa coisa. Não é melhor chegar, se a criança está dando um show aí na rua, não é melhor chegar e falar assim, o que está acontecendo? Por que você está desse jeito? O que você quer tanto que você está desse jeito? Você sabe que você não pode ter isso agora, ok? Eu falava isso para as minhas filhas. Olha, se você vai chorar, pode chorar, porque eu não posso te dar isso agora. Eu não vou te dar isso agora. Deixa eu dar uma olhada nessa luz, gente, porque eu tô achando que tá ficando escuro. Deixa eu aumentar aqui. Não é? Parece que tá escurecendo, ou sou eu que não tô vendo direito. Isso. Aí, o que acontece? A gente fica nessa coisa de controle mesmo, entenderam? Isso aí também é inconsciente, porque a forma como a gente foi criada, a gente passa, né, para os filhos, entenderam? Então a gente vai passando isso sem perceber o que a gente está implantando na cabeça da criança, porque isso aí vai ficando. Assim como vocês têm, vocês podem prestar atenção, né? Michele, boa noite, chegou aqui. Jesus, boa noite, bem-vindos, viu? Você pode perceber uma coisa, você também deve ter um monte de crença aí na sua cabeça, na sua mente, crenças que nós chamamos de limitantes. Por quê? Porque são crenças que limitam a gente mesmo, entenderam? Não deixa a gente fazer as coisas que a gente quer. Às vezes você quer fazer uma coisa e você não consegue, quando você vai perceber, o que é? É uma coisa que está te segurando. Ah, mas eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, nossa, né, vai acontecer outra coisa. Aí alguém vai achar isso, alguém vai achar aquilo. Entenderam como que fica a cabeça da gente? Então, essa coisa de controle, a gente precisa eliminar, tá? Não vamos chamar de controle. Vamos começar a pensar mais nas coisas que a gente fala, nas coisas que a gente, sabe, se expressa, principalmente com crianças, com seu companheiro, com sua companheira, sabe? A forma de você ver, a forma de você falar, puxa, não faz assim.
Puxa, você não vê que assim é esquisito, sabe? Ai, não, você faz isso. Essas coisas, né? Essas questões aí que a gente precisa começar a dar uma acordada, sabe? Acordar. Cidinha, boa noite, bem-vinda. Acordar para essa coisa de controle. Vamos eliminar o controle da nossa vida. Você não controla nada, ok? Presta atenção, você não controla nada. Ai, mas eu controlo sim, eu controlo o meu marido. Ai, ele faz direitinho o que eu quero. Você acha mesmo que controla? Ou ele faz porque ele não aguenta, né? Sabe? Ele acaba fazendo. Pode ser até que ele tenha se conscientizado, mas foi por ele, tá? Não de você achar que você mudou, né, a pessoa. Entenderam? Essa questão também é uma questão que aparece muito, viu? Aparece muito.